2 de junho de 2020, os Estados Unidos fez o decreto de Apocalipse 13, verso 15. Deu fôlego à imagem da besta. Esta lei internacional para promover a falsa liberdade religiosa é a lei da perseguição dos últimos dias. E para esta lei ficar mais terrível, escolher a liderança rejeitada por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ser igreja líder desta falsa liberdade religiosa. Neste novo sistema, chamado por eles de liberdade religiosa, tem que todos se unirem com o espiritismo, catolicismo e com todos os tipos de religiões. Desde então a liderança rejeitada adventista vem fazendo mais leis, para fortalecer ainda mais a imagem da besta, que Donald Trump deu fôlego no dia 2 de junho de 2020. Agora no dia 12 de março de 2021, mais uma lei para promover a falsa liberdade religiosa foi feita, pelos apostatados adventistas, para promover a grande perseguição, contra todos os que não se unirem com a imagem da besta. São várias leis saindo por todas as partes do mundo, envolvendo cultura de paz, pluralismo religioso, diálogo interreligioso, e etc. Uma grande harmonia satânica. Veja agora o vídeo da lei adventista, feita pela deputada Damares Moura. Agora é lei. Agora já tem número. Agora já está em vigor a morte da sua cadernetinha. Lei 17.346. Eu já sei de cor. Amados irmãos e irmãs, a imagem da besta já está falando no poder civil, contra todos os que não se unirem com o espiritismo, catolicismo, e com todos os tipos de religiões para promover esta falsa liberdade religiosa. Satanás, através da lei do dia 2 de junho de 2020 de Donald Trump, e pela liderança rejeitada por Deus Adventista do Sétimo Dia, ele já está perseguindo através da falsa liberdade religiosa. Mas, amados irmãos e irmãs em Cristo, foi no Concílio Vaticano II que os pastores adventistas deu ao Papa uma medalha de ouro, se comprometendo que faria sua vontade para ser igreja líder da falsa liberdade religiosa, para unir todos os tipos de religiões do mundo, para haver uma cultura de paz no pluralismo religioso no mundo inteiro. Agora veja este vídeo, que mostra a perseguição que esta imagem da besta, que é falsa liberdade religiosa, liderado pelos Estados Unidos e pela Igreja Adventista, está fazendo com aqueles que não se unirem com o espiritismo, catolicismo, e com todos os tipos de religiões. Ministério Público acata a denúncia contra pastor de Araguari. No final da tarde desta quarta-feira, dia 17, o Ministério Público aceitou denúncia contra o vídeo do pastor da Igreja Presbiteriana de Araguari. O evangélico deve responder por intolerância religiosa e incitação ao crime com os fiéis. Caso deve cair na vara penal da comarca local. Prefeito, se porventura o senhor ouvir estas palavras, eu quero aqui respeitosamente dizer ao senhor que esta igreja não pode ficar vazia. Mas eu quero fazer um apelo aqui, tá? Público, ao prefeito da nossa cidade. Senhor prefeito, nós queremos ajudar a cidade de Araguari nesses dias. Mas eu quero dizer ao senhor que é impossível participarmos dessa ajuda com a violação de princípios que nos são caríssimos. Nós não queremos invocar Jesus ao lado de espíritas. Nós queremos que o espiritismo invoca o diabo. E não faremos nenhuma oração, não subiremos a nenhum púlpito ao lado de espíritas, de idólatras, de feiticeiros,
de qualquer outra pessoa que professe qualquer outro evangelho. Nós cremos na Bíblia e queremos invocar Jesus dentro das nossas convicções e crenças. Nós queremos invocar Jesus, prefeito, de acordo com aquilo que cremos ser verdadeiro. Portanto, eu faço um apelo ao Senhor. Permita-nos cultuar o nosso Deus e invocá-lo de forma bíblica, como nós cremos. Queremos receber aqui a nossa igreja. Queremos receber aqui pessoas que querem cultuar a Deus, mas de forma bíblica. De forma bíblica. Deus abomina a associação com a iniquidade. Não há comunhão entre luz e trevas. De forma que nós não cremos que Araguari será abençoada da forma como foi feito na manhã desse dia. Para nós, uma abominação. No mesmo lugar de onde se prega a palavra e se invoca Jesus, um espírita e um idólatra fazer o mesmo. Talvez o Senhor não conheça a Bíblia, mas nós conhecemos. E gostaríamos de pedir ao Senhor que nos conceda o direito que a Constituição nos assegura de celebrar o nosso Deus em nossa igreja com todas as observâncias necessárias, como temos feito até aqui. Até aqui. Não há associação entre luz e trevas. Evangélicos não sentam à mesma mesa que católicos e espíritas. E isso não significa que nós somos melhores, intolerantes ou coisa assim. Significa apenas que nós somos fiéis àquilo que cremos ser verdade na palavra de Deus. Os idólatras, os feiticeiros, os necromantes, os que consultam os mortos, não herdarão o reino dos céus. Jamais subiremos no mesmo altar com políticos, católicos e espíritas. Esta semana eu ouvi que estuda-se abrir academias. Vai haver uma reunião para decidir se as academias podem funcionar. Se uma academia de Araguari abrir, eu abro a igreja. Se uma academia abrir, eu abro a igreja. Com ou sem decreto. Deus abençoe a todos. Tenho dito. Disse assim o advogado: meus irmãos, eu sou advogado do reverendo. Nosso irmão está sofrendo um linchamento moral na cidade por forças políticas e religiosas opostas. Algo desproporcional e desumano. Rogo orações por esse servo de Deus. Nossa liberdade religiosa está sob judício. Ele não anuiu a um convite para participar de uma celebração ecumênica na matriz da cidade, convocado pelo prefeito. Disse palavras duras em um vídeo gravado dentro do seu templo, após a celebração do culto. Não disse nenhuma heresia, ao contrário, reafirmou uma posição bíblica, porém com palavras ríspidas, o que não invalida a verdade que disse. Os meios de comunicação da cidade editaram esse vídeo e colocaram na web TV da cidade. E iniciaram uma perseguição. O Ministério Público, pressionado pela repercussão, parece que irá oferecer uma denúncia para abertura de processo criminal. Estive virtualmente com o nosso irmão hoje e orei por ele. Está abatido e pensando até em pedir seu afastamento temporário da igreja. Desaconselhei a fazer isso e pedir paciência para aguardar a citação. Caso haja mesmo abertura do processo, também eu lembrei que essas notícias costumam esfriar com o passar dos dias e pode até cair no esquecimento, diante de fatos novos alimentados pela mídia manipuladora. Orem por essa causa. Disse-me ainda que tem recebido diversas ameaças, colocando sua integridade física em perigo. Recomendei ir à delegacia e registrar os TSOs. E eu até recomendei a ele que procure um advogado cristão criminalista da região que está mais próximo a ele. Vou integrar o corpo de sua defesa e nem vou cobrar honorários, porque sei a situação em que os pastores passam com suas côngruas limitadas. O reverendo é um bom amigo, piedoso, estudioso, dinâmico e que tem pastoreado a Igreja Presbiteriana Central de Araguari há uns 5 anos, com muito sucesso, abrindo várias frentes de trabalho de plantação, deve ser a implantação, de igrejas naquela região. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a Bíblia declara em Apocalipse 13, verso 15, que a pena de quem não adora a imagem da besta será a pena de morte.
A perseguição já começou para quem não se unir com esta falsa liberdade religiosa que é a imagem da besta. Se unir com o espiritismo, catolicismo e com todos os tipos de religiões. Este pastor do vídeo está desesperado pela perseguição. Veja este outro vídeo, que mostra que, de agora em diante, vai sair umas leis para fortalecer esta falsa liberdade religiosa. Eles vão fazer que se torne crime hediondo para quem não se unir nesta falsa liberdade religiosa. Para se cumprir como está escrito em Apocalipse 13 verso 15. Para que fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. Qualquer pessoa que comete intolerância religiosa, merece a morte. Aviso: Elias Joanã e Deusilene Souza é a nova liderança escolhida por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fora dos templos adventistas. A liderança passou para Elias Joanã e para Deusilene Souza no dia 11 de janeiro de 2020. Nós viemos avisar a todos, porque uma lei saiu ao mundo inteiro. E esta lei é para selar a todos que habitam no planeta Terra. Cujo esta lei é uma lei federal que saiu nos Estados Unidos. E esta lei é o decreto dominical que saiu nos Estados Unidos, cujo esta lei obriga aos habitantes da terra para adorarem a besta. Então é o que nós vamos falar. Vamos falar a besta e vamos falar a imagem da besta e vamos falar o sinal da besta. Mas antes de nós falarmos do sinal da besta, ou seja, do decreto dominical que saiu, nós vamos rebuscar, na verdade, no passado, e esta mesma lei do decreto dominical que saiu no ano 313, no tempo do imperador Constantino, no ano 313, quando a igreja primitiva se apostatou, uniu-se com o romanismo. Isto foi no ano 313, quando o imperador colocou a primeira lei dominical. E esta lei dominical, cujo é o domingo a ser posto, para que todos guardassem o domingo. Então, no ano 313 foi dada a primeira lei por o imperador Constantino. E no ano 321, na verdade, foi posta esta primeira lei para que todos guardassem o domingo. E assim que foi posta esta lei, então, na verdade, o imperador, ele tira o sábado, colocando o domingo, primeiro dia da semana. Esta foi a primeira lei dominical, no ano 321. E assim foi o momento que o domingo, ou seja, o sábado, foi substituído pelo domingo, o primeiro dia da semana. Então foi o momento que houve os protestantes. E esses protestantes são aqueles que protestaram, defenderam a verdade. Nós não sabemos nas escrituras sagradas onde está esta guarda do domingo. Mas o imperador Constantino, ele trouxe este domingo, na verdade, do paganismo. Porque o domingo era o dia do sol. E o Constantino, o imperador Constantino, ele trouxe este dia do sol, que foi o dia dos pagãos, para ser o dia do Senhor. Então foi o momento que houve protesto pelos servos de Deus,
protestaram, eles não concordaram com este erro, porque não acharam em nenhum lugar na Bíblia onde manda guardar o primeiro dia da semana. Então nós agora vamos falar o decreto que saiu no nosso tempo, no dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, quando o presidente dos Estados Unidos, na verdade, ele foi em Roma e ele adorou primeiramente a imagem do Papa João Paulo II. Depois de reverenciar esta imagem, essa estátua do Papa João Paulo II, ele foi até a Casa Branca e ele assinou o decreto da imagem da besta. Cumpre-se o Apocalipse, capítulo 13, no seu versículo 15. Foi o decreto da imagem da besta que Donald Trump promoveu no dia 2 de junho de 2020. Porque, na verdade, muitos pastores modernos, ao examinarem as Escrituras, eles achavam que o decreto dominical sairia pelas leis do clima, pelo Domingo Verde. Mas, na verdade, não é isto. Não é assim que aconteceu. Porque as Escrituras Sagradas não afirmam desta maneira que o decreto dominical sairia pelas leis do clima. As Escrituras Sagradas nos afirmam que o decreto dominical sairia pela lei da liberdade religiosa. E é por essa lei da liberdade religiosa que saiu o decreto dominical. E este decreto dominical, na verdade, saiu em nome da liberdade religiosa. Não saiu em nome do Domingo Verde. Não saiu em nome das leis climáticas. Por isso nós viemos avisar sobre a saída do decreto dominical, que na verdade não saiu em nome de Domingo Verde. Porque muitos, na verdade, falam do Domingo Verde, falam tanto das leis do clima, mas não é desta forma que saiu o decreto dominical. Na verdade, o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Isto significa, começou a perseguição da Idade Média. Aquela mesma perseguição que começou com o imperador Constantino no ano 538. É a mesma perseguição que iniciou em 2020. Por isso, este decreto dominical que saiu em nome da liberdade religiosa representa a igreja controlando o Estado. A igreja unida com o Estado. É isto que a palavra de Deus está a nos dizer. Por isso, cumpre-se o Apocalipse 13, versículo 15. O presidente, na verdade, o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele mesmo é protestante. E ele representa todas as igrejas protestantes unidas com o Estado. Todas unidas com o Estado, controlando o Estado. Então, por isso, falando deste decreto dominical, o decreto dominical é o sinal da besta. E este sinal da besta, na verdade, nós sabemos que o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo, o primeiro dia da semana. Este é o sinal da besta. Mas a besta do Apocalipse 13, nós sabemos muito bem que é o líder da Igreja Católica, o papado. Ele é a besta do Apocalipse 13. Este é o motivo que nós viemos para avisarmos que saiu este decreto para obrigar os habitantes da terra todos a receber o sinal da besta. Na verdade, muitos, estudiosos de profecias, eles pensavam que o sinal da besta é o chip. Mas as Escrituras Sagradas afirmam que o sinal da besta não é um microchip, pois o sinal da besta
na verdade, é a guarda obrigatória do primeiro dia da semana. Por isso, o presidente Donald Trump, promovendo o decreto da imagem da besta no dia 2 de junho, está a representar as igrejas unidas, todas unidas, promovendo a liberdade religiosa. Então, a besta, sabemos que é o papado. A imagem da besta representa as igrejas, todas as igrejas evangélicas unidas com o Estado, promovendo a mesma liberdade religiosa. E o sinal da besta, bem já falamos, que é a guarda obrigatória do primeiro dia da semana. Afinal de contas, o sinal da besta não é o chip implantado na pele dos seres humanos, mas pois o sinal da besta é o domingo em lugar do santo sábado. Por isso que nós viemos avisar. Está sendo promovida esta liberdade religiosa no mundo inteiro. Não esperem o decreto dominical pelas leis do clima, pelo domingo verde, pois o domingo do clima é o mesmo domingo da liberdade religiosa. Então, sendo o domingo do clima, o domingo verde, o mesmo domingo da liberdade religiosa, então o mundo inteiro já está a adorar a besta. Pois em 2020 foi a besta que uniu as igrejas, todas as igrejas unidas no poder civil para promover a liberdade religiosa. Então não sejamos enganados. Por essa razão, nós viemos avisá-lo que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. O Papa promove essa liberdade religiosa. O mundo promove. As igrejas promovem. A igreja adventista promove esta liberdade religiosa. Cada igreja local tem o diretor desta liberdade religiosa. E tem a sua equipe. Na verdade, todos promovendo liberdade religiosa. Por isso, de 2020 até os nossos dias de hoje, são 3 anos que já ocorreu. E esses 3 anos, pastores estão ensinando os membros, dizendo: liberdade religiosa, respeitem as diferenças. Se você quer que respeitem o teu sábado, então respeite o domingo do católico. Esta é a educação. Por isso, o decreto dominical saiu em 3 fases. Na qual a primeira fase, que começou no dia 2 de junho de 2020, trata-se da sedução. Apocalipse 13, versículo 14. Engana todos que habitam a terra. Então é a razão pela qual em que 3 anos com a educação. Se você quer que respeitem o teu sábado, então respeite o domingo do católico. Respeite a sexta-feira do muçulmano. Então, desta forma, o domingo está sendo educado por todos. Então, é a razão pela qual em que não sejamos enganados. Porque esta liberdade religiosa que o Papa promove, as igrejas promovem, o mundo promove, a Ubanda promove, o Candomblé promove, todos esses estão unidos para promover esta liberdade religiosa. É o decreto dominical, é a igreja unida com o Estado. Pois as escrituras sagradas nos afirmam que a igreja não pode estar unida com o Estado. Mas, 2020, a besta uniu as igrejas. Por essa razão, as igrejas estarem fechadas. A partir do ano 2020, as igrejas todas foram fechadas. Com o coronavírus, ele conseguiu unir todas as corporações religiosas. Conseguiu tudo. Então é a razão pela qual em que a igreja adventista aceitou o espiritismo. Aceitou o espiritismo. Está unida com o espiritismo, a bruxaria. Então é a razão pela qual em que, na verdade, essa liberdade religiosa que as igrejas no mundo promovem
é o decreto dominical. Esta é a primeira fase do decreto dominical. Dentro em breve vamos entrar na segunda fase do decreto dominical. A segunda fase do decreto dominical, na verdade, 2023. Agora o domingo é colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos. Que significa que agora o domingo em prática, agora o domingo obrigatório a ser guardado por todos os habitantes da terra. Esta é a implementação do domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos. Quando terminar a primeira fase do decreto dominical, entraremos na segunda fase do decreto dominical. Pois a segunda fase do decreto dominical, na verdade, é para proibir a todos os habitantes da terra, ou seja, a todos os adventistas do sétimo dia, para não comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Esta é a segunda fase do decreto dominical. Por isso, eles vão proibir, por esta lei da liberdade religiosa, eles vão proibir o povo de Deus, o povo remanescente, não comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Amados irmãos, a guarda obrigatória do domingo é o sinal da besta. Não seja enganado que o sinal da besta é o chip, não é o chip. Porque as Escrituras Sagradas não nos diz assim. O sinal da besta não é o chip. O sinal da besta é a guarda do domingo. Então, por isso, estamos ainda na primeira fase. Quando terminar a primeira fase do decreto dominical, entraremos na segunda fase, que é proibir o povo sabático para não comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Por isso, começou a prática do domingo, que todos devem guardar o domingo, obrigatoriamente. Isto começou em junho do mês passado, dia 29. Começou a prática do domingo, que significa que agora o domingo tem que ser guardado. Por isso, na verdade, a palavra de Deus nos afirma que os verdadeiros filhos de Deus guardarão o verdadeiro sábado, não o sábado espúrio. Por isso, não esperem o decreto dominical pelas cúpulas climáticas. Não esperem o decreto dominical pelo domingo verde, porque este domingo do clima é o mesmo domingo da liberdade religiosa. Por isso, quando terminar a primeira fase do decreto dominical, vamos entrar na segunda fase do decreto dominical. Por esta razão, começou a perseguição da Idade Média. Esta lei da liberdade religiosa, na verdade, é a perseguição que iniciou. A perseguição da Idade Média do ano 538 voltou de novo. Por isso, eles iniciaram já a perseguir o povo de Deus. Por essas leis da liberdade religiosa, na verdade, é crime pregar a mensagem do terceiro anjo. Por essas leis da liberdade religiosa, é crime falar contra o domingo. Por essa lei da liberdade religiosa, é crime falar do Papa. Isto é a perseguição que iniciou. Por isso, amados irmãos, nós avisamos que, na verdade, esta liberdade religiosa que o mundo promove, o Papa promove, as igrejas todas no mundo promovem, é o decreto dominical. Não esperem o decreto dominical pelas cúpulas climáticas. Esta é uma armadilha satânica para enganar todos os adventistas do sétimo dia. Esta é a razão pela qual, para quem prestar bem atenção, o decreto dominical saiu em nome de liberdade religiosa. Pois o presidente dos Estados Unidos, ele assinando o decreto dominical, na verdade, representando os protestantes. E nós sabemos quem são os protestantes. Na verdade, Donald Trump é protestante. E Donald Trump está representando todas as igrejas protestantes. E nós sabemos que quem são os protestantes? Os protestantes são aqueles que defenderam a verdade. No ano 321,
Eles defenderam a verdade porque não aceitaram concordar com o erro de Constantino, colocar o domingo e tirar o sábado. Então é a razão pela qual em que a palavra de Deus neste momento nos afirma que os protestantes são os que defenderam a verdade. E quais são os protestantes hoje? São todas as igrejas evangélicas unidas nesta falsa liberdade religiosa. Por que é que nós dizemos que é a falsa liberdade religiosa? Ela é falsa porque a verdadeira liberdade religiosa foi anunciada em 1798. Esta foi a verdadeira liberdade religiosa. Quando a perseguição começou no ano 538, os que protestaram não aceitaram unir naquela falsa liberdade religiosa que Constantino promoveu, na verdade, foram perseguidos. E a perseguição começou no ano 538 e esta perseguição foi até no ano 1798. Foi um momento que, na verdade, o resto dos cristãos que escaparam da perseguição fugiram nos Estados Unidos da América. E a França, na altura, ele estava no poder. E ele, quando escuta a situação que estava ocorrendo em Roma sobre a morte dos cristãos, então o general Napoleão Bonaparte, ele sai da França e vem até Roma. E ele prende o Papa. E o Papa foi preso, foi levado até em França e ele morre na cadeia. Foi assim um momento que, imediatamente, a mensagem chega nos Estados Unidos da América e dizendo que, olha, agora todos estão livres de adorar a Deus. Aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Porque o perseguidor, o Papa que perseguia, matava os cristãos, já está morto. Então, adorai aquele que fez os céus e a terra. Esta foi a mensagem do primeiro anjo, do Apocalipse 14, versículo 6 até 7. Então, é a razão pela qual aqui, ali está falando a verdadeira liberdade religiosa. E esta verdadeira liberdade religiosa que foi anunciada em 1798. Mas as Escrituras Sagradas, o Espírito da Profecia nos afirma que esta liberdade religiosa um dia será tirada. E quando for tirada esta liberdade religiosa, então representando a união das igrejas. Por isso, em 2020, o presidente dos Estados Unidos, a assinar o decreto dominical, representa que ele uniu as igrejas. Significa que foi tirado a liberdade religiosa de 1798 e foi colocada a falsa liberdade religiosa, que é o que está sendo promovido nestes últimos dias. Isto é perseguição. Por isso, do que eu estou falando aqui, neste momento, já é crime pelas leis da liberdade religiosa. Por isso, não esperem o decreto dominical em 2027. Na verdade, não esperem o decreto dominical em 2030. Porque o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020. Por isso, este é o aviso que nós viemos transmitir nesta tarde. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, muito obrigado pela atenção de todos sobre a saída do decreto dominical. Muito obrigado.